O segundo documento importante é demonstração do resultado do exercício. Tá? Então, é você enxergar durante um período, veja bem, o balanço é uma fotografia, certo? Uma determinada data. Já a demonstração do resultado é de um período fiscal. Então, por exemplo, pode ser um trimestre, por exemplo, a empresa de capital aberto ela é obrigada a enviar demonstrações trimestrais para a Bolsa de Valores. Tá? Então, por exemplo, por que isso significa aqui 2005? Porque a gente entende que é do dia 1º de janeiro de 2005 até o 31 de dezembro de 2005. Tá? Receitas líquidas, tudo que ela faturou durante o ano de 2005. Ok? Custos operacionais, o que entra aí? Entra matéria-prima, funcionários diretamente envolvidos na produção, se for uma empresa industrial, né? Se for uma empresa de serviços, são os funcionários, por exemplo, no caso da Coopers, né? Funcionário que trabalhou para vender aquela consultoria ou auditoria diretamente. Ok? Um conceito, depreciação. Depreciação é importante porque, na verdade, ele é o que se chama lançamento não caixa. Tá? Porque, na verdade, é o seguinte, a empresa comprou um equipamento hoje, uma máquina, que tem uma vida útil de 10 anos. Então, ela vai, durante 10 anos, produzir e entregar para a empresa determinado produto. Só que, assim, o governo deixa que eu, durante esses 10 anos, desconte 10% do valor dela, tá? E o que ele vai fazer, a depreciação? Ela, em inglês, é chamada de tax shield. É uma proteção contra o imposto. Por que a depreciação é colocada aqui? Porque, na verdade, ela é uma despesa que a empresa teve, né? É um pedaço da despesa que vai proteger para você não pagar imposto de renda. Eu estou falando um monte de conselhos, mas assim, vocês precisam me avisar se estão entendendo, né? E aqui, por exemplo, todos esses lançamentos aqui, eles são feitos pelo regime de competência. O que é o regime de caixa? Quando entra ou sai da minha conta corrente, certo? Isso é regime de caixa. Então, se eu fosse fazer tudo que entra e sai da minha conta corrente, né, por exemplo, quem é assalariado, eu recebo meu salário uma vez por mês, em média. Saídas tenho todos os dias, certo? Agora, você pode, por exemplo, eu poderia dar esse curso aqui para vocês e combinar com o professor do Ornelas que a empresa dele está em dificuldades, ele me paga no ano que vem, certo? Então, para o regime de competência, essa receita entrou para mim hoje, né? No final do dia, eu vou terminar de dar o curso, eu combinei com ele um valor, entrou no meu demonstração do resultado do exercício. Eu tive uma receita de X. Só que no regime de caixa, eu recebi esse dinheiro? Não, eu vou receber no dia 1º de fevereiro de 2008. Ok? Então, quando você olha uma empresa linda, maravilhosa lá, que, por exemplo, colocou lá R$1 bilhão, se ela financiou os clientes dela por 2 anos, na verdade ela não recebeu nem um centavo daquele 1 bilhão. Ok? Então, isso é um conceito importante para o empreendedor. Porque se você coloca lá, eu vou vender 10 milhões no primeiro ano, mas no teu mercado você tem que financiar o cliente, digamos que é um equipamento pesado, em 5 anos, na verdade você vai ver 20% desse valor entrando todo ano. Então existe uma diferença entre regime de caixa e regime de competência. É importante isso. Tá? A demonstração de resultado ela é construída em cima do regime de competências. Ou seja, quando aquele evento acontece, eu fechei a venda, assinei o contrato com o cliente, ou enviei a mercadoria, emiti a nota fiscal, ela é lançada aqui. Mas não quer dizer que eu recebi aqueles 3 milhões em 2006. Então, a gente tem que fazer alguns ajustes, transformar esses números em caixa para poder avaliar o negócio. Ok? Porque, é o que eu falei, finanças trabalha com caixa. Então, eu pego as demonstrações financeiras que a contabilidade produz, faço algumas adaptações para ver o caixa que essa empresa gera. Tá certo? Então, para o empreendedor é importante isso. Ok? Então, a demonstração de resultados, ela vai crescendo da receita e vai tirando todas as despesas numa sequência lógica até chegar no lucro líquido. O lucro líquido é o, digamos assim, o objetivo do empreendedor, certo?
É muito legal falar que a empresa gera tantos empregos, paga tanto de imposto, aquela questão de responsabilidade social, mas o que move o empreendedor no início de um negócio, eu não começo um negócio, não, legal, vou pagar 10 milhões de reais de imposto, ou vou gerar 1.000 empregos daqui a 2 anos. Na verdade, o que move o empreendedor é ter uma excelente ideia, vender essa ideia no mercado e ter lucro. Tem alguém que discorda de mim aqui? Tá certo? Então, o objetivo é avaliar quanto esse negócio gera de lucro. Porque eu vendi 100 milhões, mas paguei para meus fornecedores 90, meus funcionários 5. Aí paguei imposto, sobrou nada. Então, aquela história de você cavar um buraco de manhã e à tarde tampar o buraco. Né? Quer dizer, na verdade, trabalhou, resultado zero ou pior, negativo. Né? Então, o DRE dá uma ideia disso.